Olá, boa noite. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais pesada que o normal. É, é sobre a leitura dos contatos, como é que é feito o endereçamento do sinal, como é que a CPU processa para pegar a informação dos contatos. Como é que ela faz isso, né? Hoje vai ser uma aulinha meio pesada, tá? Para quem não está muito acostumado com eletrônica digital, vai ser um pouco dolorosa, digamos assim, né? Mas vamos lá. Pé firme, vamos que vamos. Bom, na placa CPU, nós temos um circuito integrado, TTL, chamado 74138, né? Ele é um decodificador de endereços, ou seja, ele pega uma combinação de sinais de entrada e vai ativar uma dessas 8 saídas. O0 de output 0, O1, até O7. São 8 saídas. Só que somente uma fica ativa em determinado momento. Então, por exemplo, se eu fiz uma combinação nas entradas que vai ativar a saída O2, a saída O0 vai ficar em nível 1, a saída O1 vai ficar em nível 1, a saída O2 vai estar ativa, vai estar em nível 0, a saída O3 vai ficar em nível 1, O4 em nível 1, O5 em nível 1, O6 nível 1 e O7 nível 1. Acostume-se com esse padrão Intel, esse padrão de, pelo menos antigo, né? Não sei como é hoje, mas acostume com esse padrão Intel do ativo ser nível baixo. Isso é válido para 8080, para 8085, para o Z80, ativo nível baixo, ok? Bom, então nós temos uma combinação de 6 sinais de entrada gerados pelo microprocessador. Esses sinais de entrada vão selecionar o que vai ser lido pela CPU. Então, se a CPU quiser ler, por exemplo, a primeira EPROM, o início do jogo, né, o início do programa, ele vai fazer uma combinação aqui, de forma que vai ativar em nível 0 na saída O0, output 0, a EPROM 1. Esse pino vai lá para a EPROM 1 e essa EPROM 1 vai entrar, vai ser ativada e vai estar pronta para responder no canal de dados, na via de dados, com a informação contida na memória. Então, relembrando, toda memória tem dados e endereço. Tem pinos de dados e pinos de endereço. Endereço é o local que está a informação. Dado é o conteúdo, é a informação propriamente dita. Então, aqui, no caso, a gente vai ativar a primeira EPROM, a EPROM 1, e vai colher a informação, programa que está dentro da EPROM 1. Ok? Então, vamos ler aqui para não esquecer. O sinal de MUX indica que a placa CPU deseja ler um ou mais contatos no playfield. Lembra na aula anterior? O que ativa a placa interface para ler um contato é o sinal MUX. O sinal MUX é um sinal de leitura de contato. Então, ela está na saída O5. O sinal MEMR, MEMR, vem de Memory Read, leitura de memória. É um sinal gerado pela CPU. Na verdade, é pelo conjunto. O 8080 trabalha com um conjunto de mais 2 circuitos integrados, além do 8080, que é um microprocessador. Tá? Então, existe um conjunto formado por 8080, 8224, 8228, que gera esse sinal aqui, MEM-R, leitura de memória, quando a CPU quer ler um contato, ler um dado. É, quando ele deseja ler esse contato, ele ativa em nível lógico alto. Aí você fala, mas pô, ué, você não acabou de falar que padrão Intel é ativo em nível lógico baixo? Como é que esse sinal é ativo em nível lógico alto? Simples.
A Taito colocou uma porta inversora aqui. Então, entre esse conjunto CPU e esse integrado aqui, né, tem um inversor. Então, o nível 0 vira nível 1, o nível 1 vira nível 0. Então, depois do inversor, esse sinal passa a ser ativo em nível alto. Outro detalhe importante, isso aqui não é um componente externo, ele está dentro do 74138. Então, o 74138 tem esse bloquinho aqui e essa porta END, essa porta END de 3 entradas aqui. Tá? Existem 3 locais que o microprocessador pode ler um dado. Quais são os 3 locais? O programa, nós hoje em dia chamamos de firma, mas é o programa, e está armazenado na EPROM. No caso da Taito, vai ser 3, 4, 5 ou 6. 5 ou 6 eu nunca vi. Mas eu acho que existe 5. 6 eu tenho minhas dúvidas. 3, os programas muito antigos eu acho que usavam 3 EPROM, não tenho certeza. O padrão são 4 EPROMs, tá? Mas a placa CPU é projetada para ler até 6 EPROMs. Ó, EPROM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a CPU foi projetado, o hardware da CPU foi projetado para ter a capacidade de ler até 6 EPROMs. Normalmente a maioria dos jogos são 4 EPROMs somente. Isso aqui foi uma previsão para expansão. Nós temos a memória RAM, que não vai aparecer hoje nessa aula, porque essa aula não é da CPU, essa aula é de como é feito o endereçamento dos contatos. Eu achei importante a gente falar desse assunto nesse momento. E os contatos do Playfield. Então, você tem a leitura dos dados, essas 3 fontes de informação. Nós vamos tratar hoje da EPROM e dos contatos do Playfield, certo? Para que ocorra a leitura somente no local correto, a placa CPU conta com esse CI decodificador. Vamos lá. Então, agora nós temos o conjunto que eu falei que trabalha, né? Nós temos um gerador de clock, que é o 8224, um cristal normalmente em torno de 17 MHz operando aqui, ele vai preparar o sinal de clock e vai gerar aqui um sinal de aproximadamente um pouco menos de 2 MHz. E vai ter uma defasagem. Então, são 2 sinais de clock gerados, ó, fase 1, fase 2, Φ1 e Φ2, né? Nós vamos ver com calma isso quando a gente analisar a CPU, mas por hora, considere que basicamente esse CI gera os pulsos que vão ser usados para o 8080 funcionar. Nós temos o 8080, que é o microprocessador propriamente dito, né? Nós temos o 8228, desculpa, tá 8224, mas 8228, eu vou corrigir. É o maldito Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, é o 8228, é chamado de controlador de sistema, né? Repara que no controlador de sistema tá aqui, ó, barramento de controle main R. Olha a bolinha aqui, ó, indicando que ativa o nível lógico baixo. Olha essa barra aqui em cima do main R, indicando que ativa o nível lógico baixo. Então, main R é ativo o nível lógico baixo, porém, de novo, passa por uma porta lógica inversora e vai para o 74138 que a gente está falando. Então, esse sinal vem da CPU, certo? Aqui, ó, main R, control bush, né? Como bônus de informação, ó, tá vendo aqui, isso aqui, essa parte aqui, ó, 8080 CPU, tá vendo aqui? Olha aqui que está chegando aqui no canto superior direito, ó, as alimentações do CI. Pino terra, que é o pino 2, é o terra. E olha só, o 8080 ele precisa de mais 5 volts, menos 5 volts, opa, desculpa, e mais 12 volts. Da onde vem essas tensões? É só isso, vem da fonte lógica. Lembra que eu falei que a fonte lógica vai preparar os sinais para a CPU? Olha aqui os sinais aqui, ó. Mais 5 volts regulados, menos 5 volts regulados e mais 12 volts regulados. Lembrando, mais 5 volts é regulado por aquele LM323, que é um encapsulamento metálico. O menos 5 volts é regulado por um 7805 configurado para tensão negativa. E o mais 12 é regulado por um 7812, lembra? Beleza. Bom, voltando ao assunto, nós temos aqui o barramento de controle e temos aqui ó, o main R, leitura de memória, né? Aqui também nós temos ó, o barramento de endereços. Ó, aqui
é o barramento de endereço, aqui é o barramento de dados, certo? Então, os dados que vêm dos contatos lá da interface, em algum momento vão chegar aqui, esse barramento aqui, a informação vai chegar aqui, daqui vai para a CPU e a CPU vai tratar a informação. Então, os estados dos contatos do que vem do Playfield chegam aqui no databus do 8228, certo? E os endereços? Os endereços vêm do barramento de endereços. Repara que a sua saída, né, não recebe, a CPU não recebe informação de endereço, ele gera informação de endereço. Então aqui é saída. O dado ele pode gerar dado, ele pode escrever o dado, como ele pode ler o dado. Então isso aqui um barramento bidirecional. Aqui é unidirecional, ele só sai. Mas aqui nós temos, ó, os endereços aqui, ó. A 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15. Ok? Bom, dito isto, nós já sabemos da onde vêm esses sinais aqui. Vem do conjunto CPU. Muito bem. Então, nós temos main_r, que vem do 8228, a 14, a 15, a 13, a 12 e a 11, que vem da CPU. Bom, para o 7438 funcionar, essa entrada aqui, enable, tem que estar ativa. Isso significa que a entrada main_r tem que estar em nível baixo, alto, desculpa. Opa, desculpa. A 14 tem que estar em nível baixo, ó, aqui, ó. A 15 tem que estar em nível baixo. Então, se main_r estiver em nível alto, a 14 em nível baixo, a 15 em nível alto, a entrada enable aqui vai estar ativada e ele vai começar a funcionar. Se a entrada enable não estiver ativada, ou seja, se uma dessas três condições não estiver satisfeitas, ou seja, se não tiver essa condição de 1, 0, 0 aqui, essa entrada aqui vai ficar inativa, vai desativar todo o 74138. Então, todas as saídas vão estar em nível alto, vão estar em desativadas, ok? A 13, cadê aqui? A 12 e a 11 vão selecionar qual é o dispositivo que vai ser consultado de acordo com essa combinação aqui, ó, A0, A1, A2. Então, por exemplo, se eu quero consultar para o 1, a 13, a 12 e a 11 tem que estar em nível 0. Então, vai dar 0, 0, 0, ativa aí para o 1. Se eu quero ativar aí para um 2, eu tenho que colocar 1 em binário nessa combinação aqui. Então, a 13 vai ter nível 0, a 12 vai ter nível 0 e a 11 vai para nível 1. Nessa condição, a 13 nível 0, a 12 nível 0 e a 11 nível 1, você vai ativar aí para um 2, ok? O que nos interessa nesse momento é a entrada MUX. A entrada MUX ela é o A5, então isso significa que você precisa colocar 5 em binário aqui. Então, qual seria 5 em binário aqui? 1 no A13, 0 no A12 e 1 no A11. Então, você colocando 1 no A13, 0 no A12 e 1 no A11, você vai ativar o MUX e você vai ler os contatos. Ok? Depois dessa informação, você agora vem para cá e nós vamos ver realmente o que acontece. Ó, se as entradas E1 e E2 tiverem nível alto, tanto faz. Vai estar tudo desativado, ó. H. Se a entrada E1 tiver em nível alto, essa entrada aqui, ó, E1 tiver em nível alto, isso aqui está dizendo que o 7438 vai estar desativado. Então, todas as saídas vão estar em nível alto. Independente de onde quer, não importa. Independente do estado das outras entradas. Se essa entrada aqui tiver em nível alto, a E2, é a mesma coisa. Independente de tudo, vai estar tudo em nível alto. Se a entrada E3 tiver em nível baixo, a E3, lembrando que a E3 é diferente, a E3 é ativa em nível alto. Se a entrada E3 estiver em nível baixo, independente dos estados das outras duas entradas, todo o circuito integrado vai estar desativado. Então, quando é que você ativa o circuito integrado? Quando E1 estiver em nível baixo, E2 estiver em nível baixo, E3 estiver em nível baixo. Essa é a condição aqui.
como vimos, para você ativar a entrada 5, ó, a entrada 5, repetindo, ó, 0 está em nível alto, 1 está em nível alto, tudo em nível alto, só a saída 5, desculpa, só a saída 5 que está em nível baixo. Isso significa que você tem que colocar 5 em binário nas entradas A0, A1, A2, que é 1, 0, 1. Ok? Na verdade, isso aqui teria que estar invertido, que o mais significativo é o 2, vai ser A2, A1, A0. Mas como... Mas nessa combinação não importa. 1, 0, 1. Ah, eu quero acionar a primeira EPROM. Você tem que colocar A0, A1, A2 em nível baixo. 0, 0, 0. Aí, ó, a entrada 0 vai para nível ativo, vai para nível baixo. Ok? De posse dessa tabela da verdade, a gente pode agora fazer o que nós chamamos de mapeamento da memória, né? Então, o que eu coloquei? As entradas A15, A14 e A13 que estão ligadas na entrada de enable, entrada de habilitação. Desculpa, A15 e A14 são as entradas de habilitação. Eu estou partindo da premissa que o main R está ativado. Então, A15 e A14 tem que estar sempre em nível baixo. Ó, A15 e A14, todas as combinações em nível baixo, né? A13, A12 e A11, elas são entradas chamadas entradas de seleção. Elas vêm para esses pinos aqui do 74138. Então, A13, A12 e A11 são as entradas de seleção. Como você quer ler a primeira EPROM, você colocou A13, A12 e A11 em nível 0, né? Então, daqui, o nível 0, 0000000 é o primeiro endereço da EPROM 1, que em binário, em hexadecimal, significa 0000H. Repara que aqui estão os conjuntos, ó. Opa, eita, cara. 0000 é 0 em hexadecimal, 0 em hexadecimal, 0 em hexadecimal, 0 em hexadecimal, nós temos 0000H. O último endereço da EPROM 1 ocorre quando A10, A9, A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 e A0 vão para nível 1. Nesse caso, você mantém os sinais A15, A14, A13, A12 e A11 em nível 0. Então, você vai ter aqui no primeiro grupo 0 em hexadecimal. Aqui no segundo grupo você vai ter 7 em hexadecimal. Aqui no terceiro grupo nós vamos ter F em hexadecimal. E aqui no último grupo nós vamos ter F em hexadecimal. Então a gente pode dizer que o endereço da primeira EPROM, da EPROM 1, vai de 0000 até 07FF. Do mesmo modo, o endereço seguinte é 0800. Você vai cair no início da segunda EPROM. Então, se a CPU quiser um endereço mais alto, ele fatalmente vai consultar a EPROM 2, por exemplo. Então, do mesmo modo, a EPROM 2 vai para 0800 até 0FFF. Aqui nós temos a 15 e a 14 como 0, lembrando que são as entradas de enable, então tem que estar em 0 sempre. Só que na EPROM 2, você tem que ativar o pino A11, ó. Pino A11. Para ativar o A0. O pino A11 ativa o A0 do 74138. Vai ativar como 2. Então, a diferença desse range de memória para esse range de memória está tão somente no bit A11. Ó, aqui é 0, aqui é 1. Se você comparar esse início com esse início aqui, a única diferença foi o bit A11. Se você comparar esse início aqui, esse fim aqui, com esse fim aqui, a única diferença é o bit A11. Então você tem esse range de endereço. EPROM 1 de 0000 até 07FF, EPROM 2 de 0800 até 0FFF, EPROM 3 de 1000 até 17FF, EPROM 4 de 1800 até 1FFF e finalmente MUX, que é a leitura dos contatos, 2800 até 2FFF. Ok? Porém, a CPU só vai consultar os endereços 2800 até 2807. Não vai consultar esses endereços todos. Ok? Do mesmo modo, dá para inferir qual seria a EPROM 5 e a EPROM 6. Só que dá um salto, ó, de 2FFF pula para
é 3000. Eu acho que isso aqui tá errado, porque aí, tem um buraco, né? Ah, não, não, desculpa. Volta aqui. A saída 4 não está sendo utilizada, a O4 não está utilizada. Então tem um salto do fim da EPROM 4 para o início do MUX. Se você for ver aqui, ó, a EPROM 4 é 1FFF. A seleção seguinte seria 2000, mas como não está sendo usado a saída O4, e sim a O5 já pula para 2800 até 2FFF. Bom, então, voltando aqui na placa CPU, qualquer operação de leitura de qualquer endereço entre 2800 e, desculpa, tá errado aqui, 2FFF, ativa o sinal MUX com destino à placa interface, né? Então esse sinal é ativado e vai para a placa interface. O firmware, a CPU, contudo, só usa os endereços entre 2800 e 2807. Só usa 8 endereços. Cada endereço tem 8 bits, então você pode ler 64 contatos. 8 vezes 8, 64. O range 2800 e 2807 são, portanto, os 8 endereços de leitura de contatos. Beleza? Como eu falei aqui, como é um microprocessador de 8 bits, o hardware da Taito permite ler 8 vezes 8, 64 contatos. Os contatos, porém, são divididos em gerência e jogo. Nós já falamos isso. O que é gerência? Inserção de ficha, início de jogo, tilt, ausência de cofre, porta de fichas aberta, etc. Escrevi aqui 2 vezes. E jogo? Jogo são os alvos do jogo. Target, kickers, caçapa, bumpers, demais elementos do jogo. Ok? De posse disso, finalmente nós vamos ter a matriz, nós vamos conseguir entender a matriz dos contatos, a matriz de varredura da Taito. Esse aqui que eu peguei, eu acho que foi da Gemini 2000, tá? Bom, você tem aqui os contatos, ó, V0, V7, V6 e V5. Nesse caso, V5 não está sendo usado na gerência, está sendo usado aonde? No jogo. Lembra que eu falei que o V5 pode ser usado tanto em gerência como no jogo? Nesse caso, ele foi usado só no jogo, né? É, e nós temos na gerência V0. V0 indica o que é o endereço 2800, V1 2801, V2 2802, V3 2803 e assim sucessivamente até 2807, que é o último endereço a ser consultado. Então, se a CPU mandar um pedido de leitura em 2800, ele vai acionar essa saída de varredura V0. O que ela vai receber de volta de informação? Bom, são 8 bits, lembra? Então, no bit menos significativo, no bit D0, ela vai receber informação se foi inserida uma moeda. No bit 01, ela vai receber informação se se o jogo foi iniciado, se apertou o botão de início de jogo. No bit 02, vai receber informação se houve tilt grave. E assim sucessivamente. No bit 05, vai receber informação se houve porta aberta. Depois que ela pega esses dados, a CPU escolhe: eu estou numa rotina, numa sub-rotina que quero ver se abriram a porta, por exemplo. Então ela vai, manda uma interrogação perguntando qual é o estado, uma leitura perguntando qual é o estado do endereço 2800. Opa, desculpa. E só pega, porém, só pega a informação D5, descarta as outras, porque essa sub-rotina quer só saber se a porta está aberta. É uma sub-rotina de consulta de porta aberta. Então ela descarta todas as informações e só pega a informação P5 no exemplo, né? Do mesmo modo, se ela tiver durante o jogo e ela quer saber, por exemplo, se o banco canal 4 foi atingido, ele vai mandar um comando 2805 aqui no V5 e vai consultar o bit D3. Se o bit D3 tiver nível 1, por exemplo, né, estiver ativo, a CPU vai entender que o banco do canal 4 foi ativado, né, a bolinha bateu no banco do canal 4 e vai dar os pontos, fazer todo o procedimento, né? Bom, eu sei que foi uma aula cansativa, uma aula muito confusa. Agradeço a paciência e até a próxima aula. Na próxima aula eu prometo que vai ser uma coisa mais saborosa, digamos assim, né? Assim espero. Um abraço.